comportamento humano sempre foi alvo de inúmeras dúvidas e muitas respostas podem ser encontradas através do estudo dos processos evolutivos. Você já parou para pensar como a integração da etologia com a psicologia auxilia no entendimento amplo e aprofundado do comportamento? Antes de adentrarmos no trabalho conjunto dessas disciplinas, iremos apresentar um breve contexto histórico acompanhado por suas definições para melhor fixações das ideias. A psicologia é definida como uma ciência que estuda os aspectos comportamentais e os processos psíquicos, tendo suas origens datadas na Grécia Antiga e sendo formalizada posteriormente no século XIX, com a fundação do Laboratório de Psicologia Experimental por Wilhelm Wundt. Por outro lado, a etologia se configura como um ramo da biologia dedicado aos estudos do comportamento animal, incluindo os humanos, que busca a compreensão das causas, dos mecanismos e do significado adaptativo daquele comportamento. Dessa forma, elucidando a maneira como os comportamentos foram moldados no contexto evolutivo. Os estudos etiológicos se sustentam especialmente pela teoria da evolução de Charles Darwin, responsável por estabelecer a perspectiva da seleção natural ao levar em consideração a forma como a genética é influenciada pelo ambiente. No ano de 1973, a etologia é reconhecida como a primeira disciplina de estudo do comportamento, seguindo a visão darwiniana, graças às contribuições de três grandes pesquisadores, Konrad Lorenz, Nico Tinbergen e Carl von Frisch. Com base nessas concepções, pode-se afirmar que a psicologia e a etologia se relacionam, pois ambos estudam o comportamento a partir da evolução. A etologia investiga padrões comportamentais em animais e humanos no ambiente natural, mostrando como ajudam na sobrevivência. A psicologia analisa os processos mentais e emocionais ligados a esses comportamentos. Juntas dão origem à psicologia evolucionista, que busca entender como pressões seletivas moldaram emoções, medos, preferências e relações. O conceito de filogênese, desenvolvido por Tinbergen, se refere à investigação da história evolutiva de tal comportamento, a qual é feita por meio do estudo comparativo de espécies. A pergunta de Tinbergen é crucial para que possamos explicar os comportamentos inatos presentes nos seres humanos, como reflexo de sucção dos bebês e reações a determinados estímulos. Por meio da história evolutiva, somos capazes de comparar os seres humanos com outras espécies, em especial outros primatas, sendo possível traçar semelhanças ao comparar comportamentos de cuidado parental, agressividade e os tipos de cooperações. A premissa da psicologia evolucionista envolve entender como certos aspectos humanos foram desenvolvidos como adaptações em relação ao ambiente, incorporando as bases biológicas como os fatores sociais. Frente aos desafios do mundo moderno, muitas reflexões podem ser feitas sobre a maneira que o nosso corpo e nossa mente estão reagindo. Dentre elas, como a saúde mental humana pode estar sendo impactada pelas alterações no meio ambiente. O ser humano tenta se adaptar ao ambiente desde os primórdios da sua existência, mas os processos de industrialização e mecanização vêm bombardeando o planeta com poluição e elementos químicos nocivos à vida terrestre. Estudos comprovam que a contaminação do ar leva às complicações na saúde humana, principalmente doenças pulmonares, mas pesquisas recentes apontam que a poluição do ar pode estar ligada à perda de capacidade cognitiva, prejudicando o raciocínio e sendo responsável por desenvolver ou agravar transtornos mentais e até mesmo provocar o surgimento de novos transtornos como a ecoansiedade. Ela é definida como sentimento de angústia e preocupação pelas consequências das mudanças climáticas. A Associação Americana de Psicologia observou que entre 25% a 50% das pessoas que estiveram submetidas a um desastre natural desenvolvem problemas de saúde mental.
A ecoansiedade é um novo transtorno desencadeado por testemunhar tragédias ou situações adversas que envolvam o meio ambiente, não exclusivamente para quem presenciou os fenômenos no local, mas também pessoas que acompanham as tragédias através das redes sociais ou veículos de mídia. Essas pessoas tendem a manifestar preocupação com o meio ambiente, acompanhado por alguns sintomas, sendo eles sudorese, insônia, fadiga e falta de ar, os mesmos sintomas da ansiedade. No cenário atual, em que desastres naturais são cada vez mais frequentes, algumas pessoas estariam sendo acometidas por uma sensação de frustração e angústia diante de um cenário que parece ser irreversível a curto e médio prazo. É possível concluir que a saúde mental acaba por ser inevitavelmente afetada pelos fatores ambientais, e as soluções para esse problema envolvem mudanças profundas na maneira que a sociedade atua no contexto atual. Algumas estratégias podem ser postas em ação no nosso dia a dia para que esses desafios sejam enfrentados de maneira mais saudável, como acompanhamento psicológico integrado com práticas de reconexão com a natureza, visto que o contato com áreas verdes e participação em ações ambientais trazem benefícios ao reduzir sintomas de ansiedade, depressão e ao trazer a sensação de propósito e controle. O entendimento das nossas raízes e de como o meio conversa com o nosso corpo é essencial para a visualização de um futuro próspero.